Numa noite quente de Salvador, Mateus, 35 anos, senta-se no escuro, o peso de uma traição rasgando o peito. Ele segura uma carta amassada, escrita à mão, que nunca ousou responder. Você não é homem de verdade, dizia seu pai, anos atrás, antes de desaparecer. Agora, advogado de sucesso, Mateus prometeu ao filho adotivo, Lucas, ser o pai que nunca teve. Mas como cumprir essa promessa quando o segredo que ele carrega, a verdade sobre quem ama, ameaça destruir tudo? Mateus cresceu sob silêncios cortantes. Filho único, via o pai apenas em jantares formais, onde as palavras eram raras e o afeto, inexistente. A mãe, sempre calada, parecia mais sombra do que presença. Homem não sente, não chora, não fraqueja, repetia o pai, como um mantra que moldou Mateus. Ele aprendeu a engolir emoções, a construir muralhas. Salvador, com seu calor pulsante e ruas cheias de vida, era apenas pano de fundo para uma infância de ausências. Aos 20 anos, Mateus já era o melhor aluno de direito. Aos 30, sócio de um escritório respeitado. O sucesso era seu escudo, mas à noite, sozinho, o vazio voltava. Foi numa dessas noites, após um caso ganho e um brinde solitário, que ele decidiu. Queria ser pai. Não para preencher lacunas, mas para quebrar o ciclo de silêncio. Queria olhar nos olhos de uma criança e dizer: você é importante. Eu estou aqui. A adoção de Lucas, um bebê de 6 meses, foi um processo árduo. Formulários, entrevistas, avaliações psicológicas. Mateus enfrentou cada etapa com determinação, mas também com medo. Um homem solteiro, sem família tradicional? Questionavam os assistentes sociais, com olhares desconfiados. Ele insistiu. Quando Lucas chegou, com olhos curiosos e um choro que parecia pedir proteção, Mateus sentiu o mundo mudar. Pela primeira vez, chorou, sem se sentir fraco. Os primeiros meses foram caos e encantamento. Mamadeiras, noites sem dormir, febres que o deixavam em pânico. Mateus, acostumado a controlar processos judiciais, percebia que um bebê não seguia roteiros. Contratou uma babá, Dona Lúcia, que trouxe ordem à casa. Mas, quando ela precisou se mudar para cuidar da mãe doente, recomendou Rafael, um enfermeiro pediátrico de 30 anos, recém-chegado de Portugal. Rafael entrou na vida de Mateus como um sopro de leveza. Ele segurava Lucas com segurança, falava com o bebê em tom calmo, como se entendesse cada choro. Mateus, exausto após audiências, observava Rafael do corredor, admirando sua paciência. Mas havia algo mais. Um calor estranho crescia em seu peito quando Rafael sorria ou quando suas mãos se encontravam ao passar a mamadeira. Mateus afastava o pensamento. Ele não podia sentir isso. Não ele, criado para ser homem de verdade. Numa tarde, enquanto Rafael ninava Lucas, Mateus recebeu uma ligação da irmã, Clara. Você tá diferente, Mateus. Tá escondendo algo, não tá? A voz dela era afiada, cheia de suspeita. Ele negou, mas o tom de Clara plantou uma semente de medo. Ela sempre foi a única da família a manter contato, mas também a mais crítica, pronta a julgar. Mateus desligou, o coração acelerado. Ele sabia que Clara não desistiria até descobrir a verdade. Uma verdade que ele mesmo ainda não tinha coragem de enfrentar. O sol de Salvador queimava o asfalto, mas dentro de Mateus a tempestade era maior. Ele tentava se concentrar nos processos do escritório, mas sua mente voltava a Rafael. O enfermeiro, com sua calma desconcertante, estava mudando tudo. Lucas, agora com 8 meses, sorria mais, dormia melhor, como se sentisse a segurança que Rafael trazia. Mateus, porém, lutava contra algo que não queria nomear. Cada olhar trocado com Rafael era um risco, um passo em direção a um abismo que ele aprendera a temer. Rafael era diferente de qualquer pessoa que Mateus já conhecera. Ele contava histórias para Lucas com vozes engraçadas.
Fazia o bebê rir com gestos simples. Às vezes, enquanto preparava a mamadeira, falava sobre sua vida em Portugal, sobre os desafios de ser enfermeiro em um hospital infantil. Lá, aprendi que cuidar é ouvir o que não é dito, disse ele uma noite, enquanto Lucas dormia no berço. Mateus assentiu, mas sentiu um aperto no peito. Ele não sabia ouvir o que vinha de dentro de si. Uma noite, após um dia exaustivo, Mateus chegou em casa e encontrou Rafael no chão, brincando com Lucas. O bebê segurava o dedo de Rafael, rindo alto. Mateus parou na porta, incapaz de se mover. "Você é bom nisso", disse, a voz mais suave do que pretendia. Rafael olhou para ele, o olhar firme, mas gentil. É fácil quando se gosta do que faz. O silêncio que seguiu foi pesado, cheio de algo que nenhum dos dois ousava dizer. Dias depois, Rafael abriu o jogo. Enquanto lavava os pratos após o jantar, ele falou sem olhar para Mateus. "Eu sou gay, Mateus. Sempre fui. Não sei se isso muda algo para você, mas prefiro ser honesto." Mateus congelou. Ele quis dizer que não importava, que o importante era Lucas. Mas as palavras travaram. O eco da voz do pai, "Isso não é coisa de homem", voltou como um soco. Ele murmurou algo vago e saiu da cozinha, o coração disparado. A partir daí, Mateus começou a evitar Rafael. Limitava as conversas ao essencial. Saía mais cedo para o escritório, ficava até tarde. Mas a presença de Rafael estava em tudo. No jeito que Lucas se acalmava com ele, no café que ele deixava pronto, na leveza que transformava a casa. Mateus sentia raiva de si mesmo. Por que isso o incomodava tanto? Por que não conseguia simplesmente ignorar? Clara, a irmã, apareceu sem aviso numa tarde de sábado. "Você tá estranho, Mateus. E esse Rafael, ele é muito próximo, não acha?" O tom dela era acusador, os olhos estreitos. Mateus tentou desviar, mas Clara insistiu. "Você sabe o que dizem por aí, né? Um homem solteiro, adotando uma criança, com um cara como esse na casa." Ela não terminou, mas o veneno estava no ar. Mateus a cortou, pedindo que parasse, mas Clara saiu com um aviso. "Vou ficar de olho." Naquela noite, Mateus não dormiu. Sentado no escuro, segurando a foto de Lucas, ele percebeu que o maior medo não era Clara, ou o que os outros pensariam. Era ele mesmo. Era a possibilidade de admitir que Rafael não era apenas um enfermeiro. Era alguém que, sem querer, estava derrubando as muralhas que Mateus construíra por uma vida inteira. A tensão em Salvador parecia pulsar mais forte que o calor. Mateus sentia o peso dos olhares no escritório, onde sussurros começaram a circular. Clara, fiel à sua promessa, espalhou a verdade sobre a proximidade dele com Rafael. "Você já viu como ele olha aquele enfermeiro?" ouviu Mateus de um colega, disfarçado em tom de piada. Ele engoliu seco, fingindo não ouvir, mas cada palavra era uma faca. A dúvida sobre ser pai, sobre ser ele mesmo, crescia como uma sombra. Em casa, Rafael continuava sendo a âncora de Lucas. O bebê, agora com 9 meses, engatinhava e balbuciava sons que enchiam o silêncio. Mas Mateus mantinha distância. Evitava os olhos de Rafael. Limitava as conversas a instruções sobre Lucas. Rafael percebia, mas não forçava. Uma noite, enquanto guardava os brinquedos do bebê, ele quebrou o silêncio. "Mateus, se fiz algo errado, me diz. Não quero atrapalhar." A voz era calma, mas carregada de mágoa. Mateus quis responder, mas apenas balançou a cabeça e saiu. Ele não sabia como explicar o caos dentro de si. A situação explodiu numa manhã de segunda-feira. Clara apareceu no escritório, sem aviso, com um ultimato. "Você precisa mandar esse Rafael embora, Mateus. As pessoas estão falando. Isso não é bom para você, nem para o Lucas." O tom dela era frio, misturado com uma falsa preocupação.
Mateus, já exausto, retrucou: Você não decide minha vida, Clara. Ela riu, amarga. Não sou eu, é a cidade inteira. Quer que chegue aos ouvidos do juiz da adoção? Um pai solteiro, gay, com um enfermeiro morando na casa? Boa sorte. A ameaça o acertou em cheio. Ele sabia que, mesmo sem base legal, o preconceito poderia complicar tudo. Naquela noite, Mateus confrontou Rafael. Clara acha que você é um problema. Acha que eu sou um problema. Rafael parou, segurando uma mamadeira, o olhar firme. E você, Mateus? O que você acha? A pergunta era um espelho que Mateus não queria encarar. Ele hesitou. Então explodiu. Eu não sei. Fui criado para ser de um jeito. E agora? Agora tudo está errado. Rafael ficou em silêncio. Depois falou baixo. Não está errado. Tá só diferente. Mas eu posso ir embora. Se é o que você quer. A oferta doeu mais que qualquer grito. Mateus passou os dias seguintes em um vazio. Rafael reduziu sua presença, limitando-se ao cuidado com Lucas. A casa, antes cheia de risadas do bebê, parecia sufocada pela tensão. Mateus sentia falta do Rafael de antes. O que contava histórias, que fazia café sem ele pedir. Mas o medo falava mais alto. O que diriam os colegas? A família? E Lucas? Ele poderia perder o filho se a verdade viesse à tona? Numa noite, enquanto ninava Lucas, Mateus abriu um e-mail do escritório. Um cliente importante cancelou uma reunião, citando boatos desconfortáveis. A realidade bateu. O julgamento não era só de Clara, era de todos. Ele olhou para Lucas, dormindo tranquilo, e percebeu que o maior risco não era o que os outros pensavam. Era trair a promessa que fez ao filho e a si mesmo. Ele precisava decidir: continuar fugindo ou enfrentar quem realmente era. O céu de Salvador pesava com nuvens escuras, mas a verdadeira tempestade estava dentro de Mateus. Ele sentia o cerco se fechando. No escritório, os olhares dos colegas eram mais frios, as conversas mais curtas. Um sócio do escritório o chamou para uma reunião informal, sugerindo que boatos poderiam prejudicar a reputação da firma. Mateus sabia que não era só sobre trabalho. Era sobre quem ele era, ou quem temia ser. A ameaça de Clara ecoava. O julgamento da sociedade poderia chegar até a guarda de Lucas. Em casa, a distância entre Mateus e Rafael crescia. Rafael continuava cuidando de Lucas com o mesmo carinho, mas seus olhos já não buscavam os de Mateus. Ele falava pouco, apenas o necessário, como se soubesse que sua presença era um peso. Mateus odiava isso, não Rafael, mas o vazio que ele mesmo criara. Lucas, com quase 10 meses, parecia sentir a tensão. Seu choro era mais frequente, como se pedisse a harmonia que antes existia. Uma noite, Mateus recebeu uma ligação de Clara. Você viu o que estão falando no grupo da família? Que você está confundindo o menino com essa situação. A voz dela tremia de desprezo. Mateus desligou sem responder, mas as palavras o cortaram fundo. Ele olhou para Lucas, que dormia no berço, e sentiu o peito apertar. Eu prometi te proteger, murmurou, mas a dúvida o consumia. Como proteger o filho se não conseguia proteger a si mesmo? No dia seguinte, um incidente mudou tudo. Mateus chegou ao escritório e encontrou uma carta anônima na sua mesa. Homens como você não deveriam criar filhos. O golpe foi direto. Ele amassou o papel, mas o veneno já estava dentro dele. Naquela tarde, ele pediu a Rafael para conversar. Você já sofreu por ser quem é? Perguntou, a voz quase quebrando. Rafael assentiu, hesitante. Meu ex, Diego, me traiu com um colega de trabalho. Disse que eu era muito óbvio, que eu o envergonhava. Doeu, mas me ensinou a não me esconder. A confissão de Rafael era crua, sem filtros, e fez Mateus enxergar o quanto ele próprio estava preso. Naquela noite,
Mateus enfrentou Clara. Ele a chamou para conversar, determinado a não recuar. Você acha que pode me dizer como viver minha vida? Como criar meu filho? Disparou. Clara retrucou com raiva. Você está escolhendo um caminho que vai te destruir, Mateus. E o Lucas? Ele merece um pai normal. As palavras doeram, mas Mateus não se calou. Normal é quem ama, Clara. Eu sou o pai do Lucas, e isso ninguém tira de mim. Pela primeira vez, ele sentiu o peso da verdade em suas palavras. Clara saiu sem dizer mais nada, mas o confronto deixou Mateus tremendo. Não de medo, mas de alívio. Ele voltou para casa e encontrou Rafael brincando com Lucas. O bebê ria, alheio ao caos. Mateus respirou fundo e disse: Rafael, eu fui um covarde. Não com você, mas comigo mesmo. Eu sinto algo por você e não sei o que fazer com isso. Rafael olhou para ele, sem julgamento, apenas com uma calma que desarmava. Você não precisa saber tudo agora, Mateus. Só precisa ser honesto. Pela primeira vez, Mateus sentiu que podia respirar sem medo. O amanhecer em Salvador trouxe um alívio tímido, mas Mateus ainda carregava o peso das escolhas que precisava fazer. Após admitir seus sentimentos por Rafael, algo em seu peito se soltou, mas o mundo lá fora não parava de cobrar. No escritório, os cochichos continuavam, e a carta anônima ainda queimava em sua memória. Ele sabia que ser honesto consigo mesmo era só o começo. Agora, precisava enfrentar as consequências e proteger Lucas acima de tudo. Rafael, por sua vez, não pressionava. Continuava cuidando de Lucas com a mesma dedicação, mas agora havia uma troca de olhares diferente, uma promessa silenciosa de apoio. Uma noite, enquanto Lucas dormia, Mateus abriu o coração. Eu cresci achando que amor era fraqueza. Mas com você, é como se eu finalmente entendesse quem sou. Rafael sorriu, contido. Eu também tenho medo, Mateus. Mas sei que a gente não escolhe quem ama. Só escolhe o que faz com isso. As palavras eram simples, mas acenderam uma coragem que Mateus não sabia que tinha. O próximo confronto veio rápido. Clara ligou, pedindo para se encontrar. Mateus aceitou, mas com uma condição. Seria no seu território, com Lucas por perto. No encontro, Clara parecia menos agressiva, mas ainda tensa. Eu não quero te perder, Mateus, mas você está escolhendo um caminho que a família não aceita. Ele respirou fundo, segurando Lucas no colo. A família que eu escolhi é esta. Eu, Lucas e quem me faz feliz. Se você não pode aceitar isso, a escolha é sua. Clara ficou em silêncio, os olhos marejados. Pela primeira vez, ela não retrucou. Antes de sair, murmurou: Vou pensar no que você disse. No escritório, Mateus decidiu enfrentar os boatos. Durante uma reunião com os sócios, ele foi direto. Se minha vida pessoal interfere no trabalho, me digam como. Porque até agora, meus resultados falam por mim. O silêncio que seguiu foi incômodo, mas ninguém ousou desafiá-lo. Um colega, até então calado, falou em seu apoio. Mateus é o melhor advogado que temos. O resto não importa. Foi um pequeno passo, mas o suficiente para Mateus sentir que o chão sob seus pés estava mais firme. Com Rafael, as coisas fluíram naturalmente. Uma noite, após Lucas adormecer, eles se sentaram juntos, mais próximos do que nunca. Mateus segurou a mão de Rafael, um gesto simples que carregava anos de medo superado. Quero que você faça parte disso, Rafael, da nossa vida. Rafael assentiu, a voz baixa. Eu já faço, Mateus. Só estava esperando você estar pronto. O beijo que veio depois foi leve, mas cheio de certeza, selando um compromisso que ia além deles mesmos. Meses depois, a casa de Mateus era um lar de verdade. Lucas, agora com 1 ano, dava seus primeiros passos, sempre com Rafael ou Mateus por perto para ampará-lo.
Clara reapareceu, hesitante, pedindo perdão. Eu estava errada. Vi você com Lucas, com Rafael e vi amor. Me deixa fazer parte disso? Mateus a abraçou, aliviado. A família, enfim, começava a se reconstruir, não pelo sangue, mas pelo afeto. Mateus sabia que o mundo ainda traria desafios, mas, com Rafael e Lucas ao seu lado, ele não se sentia mais sozinho. A promessa que fez ao filho, estar presente, agora se estendia a si mesmo. Ele havia encontrado sua verdade, e isso era o que fazia de sua casa um lar.